guarda, que nos protege, que nos dá vitória. Senhor, nós cremos, Deus, no teu agir, nós cremos no teu mover, nós cremos nas tuas palavras, nas tuas promessas. Senhor, nós queremos ser gratos, gratos a ti. E esse hino, esse louvor, ele é muito pertinente, porque todos nós temos que ter a primeira coisa que deve existir dentro dos nossos corações, Paizinho, é a gratidão a ti. Pois somos gratos a ti, Pai, por tudo que tu tens feito na vida de cada um de nós. Senhor amado, Deus querido, abençoa esse momento que nós dedicamos a ti, esses estudos, que todos os nossos irmãos que já entraram, que estão entrando agora, Pai, para ouvir a tua palavra, que eles possam ser impactados por ela, Deus, e que seus corações possam ser movidos por tão grande amor. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu peço bênção sobre a vida e o Espírito que habita dentro do meu irmão Renato possa nos passar, Senhor, a tua vontade através da tua palavra. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor, né? Que bênção. Estamos mais uma vez aqui reunidos, mais uma quinta-feira, né? Mais um dia que o Senhor renovou as suas misericórdias na nossa vida, né? Glória a Deus. Então, capítulo 6 do livro de Atos dos Apóstolos, né? Já estamos aqui no capítulo 6, né? Já passou muita coisa, né? Glória a Deus, né? São 28, então já passou, só faltam 22, né? Glória a Deus. Então, em nome de Jesus, capítulo 6, nós terminamos ali com a libertação, né, dos apóstolos, né? Não sabemos quantos apóstolos foram presos, né? Mas aprove ao Senhor os libertar, né? Gamaliel intercedeu ali, disse que tomassem cuidado, né? Atentai bem no que ides fazer a esses homens, né? Porque se fosse algo de Deus, eles estariam combatendo contra o próprio Deus, né? E acharam ponto por bem libertar os apóstolos, mas antes eles foram açoitados, né? E o efeito foi justamente o contrário. Eles saíram dali, eles não se envergonharam, né? Não se reprimiram por conta disso, mas eles saíram dali regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas pelo nome de Jesus, e continuaram no templo, né? Continuaram de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo, né? Como diz o último versículo do capítulo 5. E no capítulo 6, nós iremos ter aqui mais alguns detalhes sobre a igreja primitiva, né? Quando a gente estuda o livro de Atos dos Apóstolos, nós nos deparamos com o nascimento da igreja, né? A igreja ali, ela estava nos seus passos iniciais. A gente lê sobre os milagres, lê sobre a solidariedade, lê sobre a comunhão, sobre a generosidade dos irmãos, né? Todos eram unânimes ali, todos perseveravam em oração, na doutrina dos apóstolos, né? No partir do pão, como se fosse uma igreja perfeita, só que nenhuma igreja será perfeita até que Cristo volte, né? A reinar aqui, né? Então nós ficamos felizes com isso, né? Sabendo também que o número de cristãos crescia, o número de pessoas eram agregadas ali mais e mais, né? Crescia o número de cristãos, mas nós ficamos, de certa forma, chateados aqui quando vemos problemas, né? Quando vemos murmurações. E aqui nós temos mais um desses episódios aqui em que houve murmurações, né? Ficamos tristes quando lemos sobre Safira, sobre Ananias, né? Em que houve ali problemas dentro da própria igreja, mas sabemos que é assim mesmo, né? Onde existem pessoas, vai haver contendas, né? Vai haver murmurações, vai haver problemas, né? Só Deus é perfeito, só Deus é bom. E aqui nós temos mais um problema da igreja, né? Da igreja primitiva. Glória a Deus. Vamos ler aqui o primeiro versículo, né? Para iniciarmos aqui o capítulo 6 do livro de Atos dos Apóstolos, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas, né, dos gregos, contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, nós temos aqui problemas, né, enfrentados aqui pela igreja. Se a gente se transportar lá para o Antigo Testamento, né, também houve problemas ali no início do mundo. As pessoas começaram a se multiplicar, né, começaram a
começaram a construir a Torre de Babel, né? Começaram a se misturar ali. Deus é tanto que antes do dilúvio, Deus viu que a terra estava corrompida, né? Toda a carne estava se corrompida ali. As famílias, por exemplo, depois, né? Logo depois do dilúvio, veio Abraão, veio Ló, né? Os pastores, né? As famílias ali dos pastores brigavam pela terra ali, né? Havia contenda, né? Como a gente estudou, entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló, né? Pastores de gado. E eles se apartaram ali. Então, onde houver pessoas, né? Onde houver crescimento, multiplicação de pessoas, vai haver problemas, né? E aqui houve, com o crescimento da igreja, multiplicando-se o número de discípulos, né? Começaram a haver murmurações. Então, eles ainda não são chamados de cristãos, né? Mas a gente ainda usa-se o termo discípulos. Então, houve murmuração no crescimento do número de discípulos e houve murmuração, né? Glória a Deus. Então, essa igreja, ela estava crescendo, ela não tinha com o que se espelhar, né? Podiam até se espelhar no judaísmo, né, nas sinagogas, mas lá eram cheios de ritos, né, cheios de regras, seguiam a lei, né, tinham as suas tradições, então não era também um modelo ideal, então eles tinham que descobrir tudo ali por si só, né? Era um problema ali interno, esse problema aqui era um problema interno da igreja, né, da igreja que estava crescendo. Então, com o crescimento do evangelho, muitas pessoas se converteram. E tinha crentes de diversos locais. Muitos deles falavam hebraico e alguns falavam grego. Então, os helenistas, que é falado aqui nesse versículo, os helenistas são justamente os judeus que falam grego. Judeus que vieram de fora, né, fora da Palestina ali, viveram fora, né, por muito tempo e haviam permanecido ou haviam retornado para Jerusalém, né, talvez ficaram ali depois do Pentecostes, né, não sabemos a origem desses judeus, mas eles viveram fora, sabiam apenas o grego e vieram para cá, né? Não falavam quase nada ou praticamente nada de hebraico, de aramaico, e estavam aqui junto com a igreja, né? Glória a Deus. Então, esses judeus, eles começaram a murmurar que suas viúvas não vinham sendo tratadas de forma justa. Vamos ver no versículo 2, ó. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Então, levantou-se essa questão ali, né, que as viúvas, no versículo 1, estavam sendo esquecidas, as viúvas dos gregos, né, estavam sendo esquecidas, não estavam sendo tratadas de forma justa na distribuição, por exemplo, dos fundos de caridade, né, dos alimentos. As viúvas hebreias estavam sendo mais bem cuidadas, né, lembrando que não havia falta de nada na igreja, né, as propriedades eram vendidas, tudo era vendido para o bem comum, e as viúvas não tinham mais esposo ali para serem assistidas, e a igreja assistia, cuidava dessas viúvas, né. Então, tanto esse caso aqui, do capítulo 6, quanto o caso de Ananias e Safira, ele envolve dinheiro. Então, os primeiros problemas aqui, as primeiras controvérsias, murmurações da igreja envolveu finanças, né? Envolveu a questão do dinheiro. Eles tinham os dinheiro, tinham os recursos, né? Mas na hora da distribuição não estavam fazendo de forma justa, né? Ou achavam que estavam fazendo, mas não estavam, aconteceu algo, né? Então, a gente vê ali que aquele versículo, né? Que o dinheiro é a raiz de todos os males, né? E nessa Paulo fala sobre isso, né? A primeira carta a Timóteo 6:10, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Então, a igreja, 2 problemas, os 2 relacionados com dinheiro, né? Então, os discípulos ali tinham que vigiar, né? Tinham que, mais ainda, né? Glória a Deus. Então, esse favoritismo aqui das viúvas dos gregos ante as viúvas dos hebreus talvez não fosse nem intencional. Muito provavelmente, talvez não entendiam, né, o idioma, não sei, né, estou aqui apenas conjecturando, não entendiam o idioma, né, ou também pode ser uma questão de preconceito, né, nós não sabemos, a Bíblia não dá mais detalhes sobre isso. O que importa era que estavam divididos ali 2 grupos, né, os cristãos de língua hebraica e os cristãos de língua grega, né, os judeus de língua grega e os judeus de língua hebraica. Aqui é importante a gente frisar que não são gentios, né? Os gentios ainda vai ter a hora deles, são judeus, aqui é entre judeus, são judeus de língua grega e judeus de língua hebraica ou aramaica, né? Glória a Deus. Então, Paulo depois, né, ele vai mostrar que em Cristo Jesus não é para existir essa divisão, né?
Não mintais uns aos outros, Paulo explica ali, escreve aos Colossenses, porque vocês já se despistes do velho homem, e vós se vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, nem bárbaro, nem cita, nem servo ou livre, mas Cristo é tudo e em todos. Cristo é um em tudo, né? Então não eram para ter essas divisões aqui no meio da igreja. Todos em Cristo são iguais, né? Até as mulheres, todos ali, né? Cristo veio para destruir aqueles costumes, né? Aqueles preconceitos ali, aquela sociedade ali que deixava alguns de lado, né? E dava mais benefício a outras pessoas, né? Então nós temos aqui que eles rapidamente ali, os 12 convocaram a reunião, versículo 2, dos discípulos e disseram, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Versículo 3, mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, aos quais encarreguemos deste serviço. E quanto a nós, apóstolos, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Então, os apóstolos aqui a gente vê que eles não foram negligentes, nem omissos, agiram com rapidez, né, com sabedoria. Foi um problema aqui que foi resolvido de forma rápida. Não deu tempo para que as murmurações aqui causassem um mal maior, né? No versículo 7, né, se a gente der um pulo aí para o versículo 7, a gente já vê novamente que crescia a palavra de Deus, né, e se multiplicava o número de discípulos, ou seja, esse problema ele foi contido ali de forma rápida, né? 5 versículos depois, a palavra do Senhor já estava crescendo de novo. Então, às vezes, né, diante de problemas, as pessoas ficam na defensiva ou ficam apontando culpados, né, mas aqui nós temos um exemplo de que resolve logo o problema e ponto final, né? Vamos para o próximo problema, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, para corrigir esse problema, os apóstolos se reúnem em assembleia, né? Convocam a comunidade dos discípulos. E eles, os 12, né? Aqui tem os 12 apóstolos, os 12 aqui, os 11 mais Matias, né? Matias agora era um dos 12, né? Os 12 apóstolos aqui, eles decidem aqui, ó, não é razoável, ou seja, não é conveniente, né, que nós abandonemos a palavra de Deus, né, lembrando que poucas pessoas, além dos 12, tinham estado com Jesus desde o início até esse momento, né, quando eles levantaram, não sei se vocês lembram lá no capítulo 1, não, capítulo 2, né, se vocês lembraram, não, capítulo 1 ainda, no finalzinho do capítulo 1, e quando eles escolheram ali para substituir Judas, eles tentaram atrás de um varão que tinha estado desde Jesus, né, desde o batismo até hoje, e eles só encontraram 2 pessoas, então não era fácil encontrar pessoas que sabiam de tudo, dos ensinamentos, dos que tinham visto os milagres, e eles não tinham essa Bíblia escrita que nós temos hoje, tudo era de boca em boca, né, eles tinham que lembrar, meditar, lembrar, trazer à memória ali, os ensinamentos, as palavras, né? E é tanto que nós temos hoje, por conta da memória desses 12 homens, né? E o Espírito Santo também que os lembrava, né? Glória a Deus, não podemos esquecer do nosso querido Espírito Santo. Então, eles questionam isso, não é razoável, né? Eles falam isso, não é razoável que nós, apóstolos, abandonemos a palavra do Senhor, né? Para servir às mesas. Servir às mesas aqui era fazer o trabalho administrativo, né? Era receber o dinheiro, né, comprar alimentos, fazer pagamentos, né, etc., distribuir para as pessoas necessitadas, à medida de cada um, né, nem que um recebesse muito, nem pouco demais. Então, era necessário alguém servir às mesas, era necessário alguém fazer esse trabalho administrativo, né? Glória a Deus. A palavra aqui de servir às mesas, no grego, é aquela palavra diaconeu, né, que daí vem os termos diaconia, diácono. Então, diácono, quando você for na igreja e chama os diáconos aí, são as pessoas que ajudam, né, que servem ali, ajudam a igreja do Senhor, né, coletam os dízimos, ajudam lá, levando as pessoas a sentarem, né, as pessoas abrem a igreja, né, fazem todo aquele serviço ali administrativo. Então, servir às mesas, palavra diaconel, né, em grego, diácono, pessoa que serve, que ajuda. Aqui é importante a gente frisar também que essa frase aqui do versículo 2, ela não sugere
Amém. Glória a Deus. Obrigado, Roma. Então, repetindo aqui, eu não sei nem onde foi que eu terminei, né? Mas eu vou repetir aqui dois pensamentos anteriores. Então, aqui nesse versículo 2, nós não temos a sugestão de que os apóstolos vissem a obra social como sendo inferior à obra pastoral, ou que considerassem algo indigno de eles mesmos fazerem. Era apenas uma questão de chamado. Então, eles foram chamados, eles eram apóstolos. Apóstolo significa enviado. Então, eles foram chamados para um propósito, né, que era estar com Jesus e depois pregar o evangelho, né, a toda criatura. Então, eles tinham esse chamado, e aos apóstolos foram confiados os oráculos de Deus, né, por assim dizer. Então, embora fosse um trabalho justo, um trabalho honesto, um trabalho louvável, você ajudar aqui, servir as mesas, ajudar as viúvas, né, ajudar na distribuição de alimentos, mas era importante os apóstolos priorizarem o chamado que eles tinham, né, do Senhor Jesus. Mas a evangelização, ela não anula a necessidade da obra social, da ação social. Os apóstolos, eles iriam se concentrar, né, no versículo 4 fala sobre isso, ó, nós nos consagraremos na oração e no ministério da palavra. Então, eles andaram com Jesus, escutaram os ensinamentos, o dever deles era pregar a palavra de Deus. Os apóstolos não tinham como estudar a palavra e meditar na palavra, né, lembrar da palavra e também fazer trabalhos administrativos, já que a igreja estava crescendo. Quando a igreja era pequenininha, né, poucos membros, era fácil eles darem conta. Mas no momento em que a assistência da igreja aumentou, passaram a ter dificuldades. E eles sugerem aqui, ó, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens, né? Então aqui nós temos a qualidade dessas pessoas que iam ser escolhidas, né? 7 homens, né? 7 varões de boa reputação, ou seja, livres de escândalo, íntegros, fiéis, de bom testemunho, confiança, né? Pessoas irrepreensíveis, cheios do Espírito Santo, cheio de graça, né, cheio de talvez dos dons, né, os dons já começavam a se manifestar aqui entre eles. Então, quando a gente fala ser cheio do Espírito Santo, a gente lembra logo dos frutos do Espírito Santo, né? A gente sempre fala que Gálatas 5:22, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Então, tinham que ter todas essas características e ainda ter sabedoria, né? Homens instruídos ali na doutrina de Cristo, conhecimento também da língua grega, né? A gente vai ver que todos os que foram escolhidos aqui têm nomes gregos, porque eram ajudadas ali as viúvas dos helenistas, né? Dos gregos. Glória a Deus. Então, homens sábios, né? Homens com sabedoria. A própria palavra do Senhor fala sobre isso, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? E quando eu estava lendo esse texto aqui, me fez lembrar, né, também da escolha do apóstolo, e me fez lembrar, como a gente já tinha falado sobre a escolha de Matias, me fez lembrar do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, nós temos algo parecido aqui com essa, é o mesmo caso. É ainda melhor do que o exemplo do Matias, né? Por quê? Porque também trata de área administrativa. Moisés, ele se sentava ali o dia todo e as pessoas faziam uma fila na sua tenda com diversos problemas, tanto problemas ínfimos, quanto problemas grandes, né, de brigas, de confusões, de mortes. E Moisés, ele se afadigava, porque todo dia ele fazia isso. E o seu sogro, né, o seu sogro, que agora me foge o nome dele, né, quem lembrar aí pode escrever, o sogro dele fala o seguinte, ó, é o Jetro, né? Lembrei agora, o Jetro. Então, o Jetro, ele vê aquilo e fala o seguinte, ó, que você, Moisés, procure homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que odeiem a avareza e põe sobre eles por maiorais de 1.000, de 100, de 50, de 10, para que julguem este povo em todo tempo, e seja que todo negócio grave tragam a ti, mas todo negócio pequeno eles mesmos julguem. Assim a ti mesmo te aliviarás desta carga e eles a levarão contigo, te ajudarão. Se fizeres isso de Deus te mandar, claro, né, tem que ter a presciência, tem que ter o ok de Deus, poderás então subsistir assim,
se você continuar desse jeito, você não vai a lugar nenhum. Então, um conselho aqui de Jetro, né? Jetro conhecia a Deus, né? Quando Moisés chega na sua tenda, ele já conhecia a Deus, ele já era um sacerdote do Senhor ali, uma pessoa que já conhecia Deus. Então, um conselho aqui, muito parecido aqui a gente tem que, havendo murmurações ali, porque estava sendo mal administrados os recursos da igreja, né? Aqui em Êxodo também, Êxodo 18, também estava sendo mal administrado ali a questão dos problemas, e Moisés acata esse conselho de Jetro, né? Ele separa homens de 1.000 para comandar 1.000, homens para comandar 100, homens para comandar 50, e homens para comandar 10 pessoas, né? Famílias ali e tudo mais, e Moisés tem aquele fardo ali aliviado, e é a mesma coisa aqui, né? 7 homens ali para aliviar um pouco ali do fardo dos apóstolos e que pudessem organizar tudo, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, era necessário essa organização, né, devido ao crescimento da igreja. E não era de qualquer jeito, né? Não era, ó, bota fulano ali, bota cicrano, não, fulano dá certo ali, bota ele ali, não. Você vê que existia, tinha critérios, né, que tinham que ser estabelecidos para a escolha daqueles homens. Veja que se os apóstolos tivessem abandonado a oração, tivessem abandonado o ministério da palavra e passassem a servir às mesas, a igreja tinha perdido foco, tinha perdido o poder do Espírito Santo ali. Então, enquanto esses 7 varões iriam cuidar aqui dessa parte administrativa, junto com os gregos, eles iriam perseverar na oração e no ministério da palavra, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Por meio da palavra, Deus fala com o povo, por meio da oração, nós falamos com Deus, né? Então, era necessário realmente organizar, e essa foi uma boa forma aqui de organizar, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, vamos ver aqui, 7 nomes são colocados ali, né? São escolhidos. Então, essa proposta foi bem aceita ali, ó, versículo 5, o parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Que bênção, né? Glória a Deus. Então, os estudiosos falam, né, antes da gente começar a falar sobre os nomes deles aqui, ó, os estudiosos creem que esses homens, eles não estavam entre os primeiros discípulos de Jesus. Esses 7 aqui se converteram depois, né, porque os nomes deles eram todos gregos, né, não eram nomes hebraicos, né, aramaicos, eram nomes gregos, né, pessoas de origem grega. Eles estavam no meio daqueles 5.000, né, que se converteram. Então, se era para ajudar viúvas gregas, nada melhor do que judeus gregos. Esses homens, eles não eram gentios, mas judeus gregos, né? Glória a Deus. Então, 7 homens, ó. Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, né? Estevão, Stéfanos, né, no grego aqui, significa coroado. Filipe, né, Filipos, ele significa amante de cavalos. Depois ele se torna um grande evangelista, né? Inclusive, depois eles se encontra com Paulo, né, e falava que todas as suas filhas profetizavam, né, que bênção ali. Depois a gente vai ver sobre isso. Prócoro, outro aqui, né, significa líder de coro. Nicanor, né, conquistador. Timão significa honorável. Pármenas, Nicolau, né, Nicolau era prosélito de Antioquia. Prosélito é aquele novo convertido, significa conquistador do povo, né, e Nicolau, ele era um novo convertido, né? Alguns estudiosos creem que mais tarde Nicolau se desviou, né, e ele funda aquela famosa seita dos nicolaítas, né, que a gente vê lá em Apocalipse, que Jesus disse que odeia a obra dos nicolaítas, mas nós não temos base bíblica para isso, né? Nós temos que nos amparar somente na Bíblia, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Não podemos afirmar se é a mesma pessoa ou não, mas realmente o nome é bem parecido, né? Glória a Deus. Amém. Então, e nós temos aqui, primeira vez, a cidade de Antioquia aparecendo, né? A cidade de Antioquia, ela tem um papel bem destacado no livro de Atos dos Apóstolos, né? Em todo o ministério de Paulo, né? Era lá que Paulo ficava mais tempo, lá que ele ensinava mais, de lá que ele partiu para muitas das suas viagens missionárias, né? E essa é a primeira vez que é citado aqui Antioquia no livro de Atos dos Apóstolos. Então, e esses homens ajudavam na parte administrativa, mas também eles pregavam a palavra do Senhor, né? Estevão é visto pregando no templo, né? Filipe também prega, né? Ele vai pregar para o eunuco de Candace, aqui mais na frente, né? É bênção, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, nós temos aqui que homens sérios, né? Estevão, homem cheio de fé, cheio do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão,
Pármenas e Nicolau, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, eles apresentaram nos versículos 6, perante os apóstolos, e estes orando lhes impuseram a mão. Então, abençoaram aí cada um, né? Puseram as mãos tudo para saber se era da vontade de Deus, para que Deus abençoasse cada um desses homens, né? E, versículo 7, crescia a palavra do Senhor, e em Jerusalém se multiplicava o número de discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé, né? Então, depois que tudo foi colocado em ordem, a igreja, né, depois que a murmuração foi resolvida, a palavra de Deus voltou a crescer em Jerusalém, né? Então, quando as tarefas foram distribuídas e todos focaram nas suas atividades, a igreja voltou a crescer, né? Glória a Deus. Então, por exemplo, em Atos 1:15 eram 120 pessoas, Atos 2:41, quase 3.000, Atos 4:4, quase 5.000, Atos 5:14 fala que a igreja crescia mais e mais e mais a multidão dos crentes. Atos 6:1, nós estamos aqui estudando, né? Fala que naqueles dias multiplicando-se o número dos discípulos. Atos 6:7, que é o versículo que nós estamos dizendo que crescia a palavra do Senhor e em Jerusalém se multiplicava o número de discípulos e muitos sacerdotes obedeciam à fé. Atos 9, né, vamos chegar lá, Atos 9:31 fala que a igreja crescia em número. Atos 16:5, né, mais lá para o final, a igreja aumentava, as igrejas, já fala no plural, aumentavam em número. Então você vê que em Atos a igreja sempre está crescendo, né? 123.000, 5.000, e depois eles perderam a conta e falavam apenas que a igreja crescia em número, mais e mais, né? Multidão se multiplicava, né? Aumentava em número. Glória a Deus. Então, estavam apenas seguindo a ordem de Jesus, né? Pregar a palavra em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. E muitos sacerdotes aqui começaram a se converter. Os sacerdotes, eles não eram poucos, né? Eles tinham umas turmas, né? Eles atendiam ali ao templo em turmas, né? Um grupo, depois outro grupo, depois outro grupo. E crê-se, né, que tinha 18.000 sacerdotes e levitas que estavam sempre ligados ali ao serviço do templo, né? Não, claro que todos de uma vez, mas em grupos, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, essa primeira parte aqui, o nosso entendimento aqui é foco, né? Cada um tem que focar no seu chamado, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Só quando se foca é que a igreja continua, volta a crescer, né? Se a gente ficar nessas murmurações, nesses problemas, a igreja para de crescer, né? Glória a Deus. Então, nós temos aqui versículo 8, né? Vamos ver agora Estevão, né? Estevão ali foi falado que ele era um homem cheio de fé e do Espírito Santo, e agora Estevão novamente aqui no versículo 8, ó, Estevão cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então, quando foi citado pela primeira vez aqui, Lucas falou que ele era um homem cheio de fé, né? Cheio do Espírito Santo, e aqui novamente cheio de graça e de poder. Então, Estevão era um servo ali abençoado, né? Então, o pré-requisito mais importante para qualquer tipo de serviço cristão é ser cheio do Espírito Santo. Então, Estevão era o homem certo para isso, né? Então, ele foi fiel tanto em vida, nós iremos ver, né? No final do capítulo 7, nós iremos ver isso, né? Que ele foi fiel tanto em vida quanto em sua morte. Ele foi o primeiro mártir, né? O primeiro mártir aqui do cristianismo, o primeiro a morrer pela palavra do Senhor, né? Ele não se limita, a gente viu aqui que ele sendo um dos 7, ele tinha que servir às mesas, mas ele não se limitou apenas a isso. Ele também ganhou almas, né? Pregou o evangelho aqui da salvação, né? Falou sobre Jesus. Até esse momento, Lucas havia acreditado prodígios e sinais apenas a Jesus no seu evangelho e apenas aos apóstolos. E aqui ele fala a mesma coisa sobre Estevão. É a primeira vez que Lucas cita outra pessoa fazendo prodígios e sinais que não fosse Jesus ou que não fosse os apóstolos. Então, o poder do Espírito Santo aqui, capacitando o nosso jovem aqui, nosso querido Estevão, né? Realizou milagres, né? Foi um homem sábio, né? Tinha as qualificações aqui necessárias para servir às mesas, e agora estava pregando a palavra do Senhor, né? Estava evangelizando ali, sendo um evangelista, né? E levantaram-se, versículo 9, levantaram-se, porém, alguns
dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, né, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. Então, diversas sinagogas aí se reuniram e Estevão estava pregando no templo, né, e as sinagogas ali de diversas partes ali do mundo conhecido se levantaram contra Estevão, né. Então, Estevão no templo ali pregando, e versículo 10 fala que eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então, eles se levantaram, mas Estevão estava tão cheio do Espírito Santo que eles não podiam resistir, né? Não tinham argumentos ali para contradizer a Estevão, né? Então, Deus operando ali por meio de Estevão, né? Que bênção, né? Então, muitos judeus aqui, né, libertos, né, que era um grupo ali de pessoas, judeus que eram escravos dos romanos e foram libertos pelos romanos, eles tinham sua sinagoga em Jerusalém, e temos sinagogas aqui, ó, judeus de Cirene, de Alexandria, né, da Cilícia, da Ásia, né, e discutiam com Estevão. Então, diversas pessoas se juntaram ali com Estevão, né, glória a Deus, contra Estevão, né. Então, atacaram Estevão, né, e como eles não podiam resistir, no versículo 10, eles, versículo 11, subornaram homens, né, ali, homens para mentir, né, para dizer o seguinte, ó, temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Então, eles levantaram-se judeus, né, de diferentes regiões, né, mas mesmo assim eles não podiam resistir à sabedoria de Estevão, né? Estevão estava cheio do Espírito Santo, né? Estevão era um homem de Deus, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Só um instante aqui só para a gente... Glória a Deus. Então, eles não conseguiam refutar os argumentos de Estevão. Estevão provava por A mais B que Jesus é o Messias. Então, Estevão deve ter falado com tanto amor, com tanta fé, com tanta unção do Espírito Santo ali, que eles ficaram sem argumentos, né? O único argumento ali foi eles levantarem pessoas ali para falar, né, mentiras, né, para falar que Estevão proferia blasfêmias contra Moisés e blasfêmias contra Deus. Então, você dizer isso em um grupo de judeus ali é a mesma coisa que você pedir a morte, né? Porque todos tinham muita estima por Moisés. Então, você vê que quando você vê que eles usam o mesmo argumento que usaram contra Jesus, eles também levantaram falsas testemunhas. Então, esses judeus aqui tentaram contra Estevão ali, mas acabaram tendo que mentir para ver se ele parava de falar, se ele parava de pregar sobre Jesus Cristo. Quando se deram como vencidos ali, usaram das mesmas artimanhas de Satanás, né? Engano, mentira, falsos testemunhos, suborno. Homens foram pagos ali para mentir a respeito de Estevão, né? Os saduceus, que a gente vê eles aqui bem atuante, né, nesse início aqui do livro de Atos, eles criam um partido ali que pertencia ao Sinédrio, né? E eles aceitavam apenas a lei. A lei são os primeiros 5 livros da Bíblia, né? São os primeiros 5 livros. Então, você fala... Quem escreveu a lei foi Moisés. Deus deu a lei a Moisés e Moisés escreveu. Então, você falar contra Moisés era você falar contra toda a lei que esses homens haviam escrito aqui, que esses homens criam. Então, acusar alguém de proferir palavras blasfemas contra Moisés era crime para eles, os saduceus. E aqui esses homens subornados, né, eles falaram isso, blasfêmia contra Moisés, e o acusaram também de blasfemar contra Deus, né? Então, quando a gente vai ver aqui, quando nós vermos o estudo aqui, a defesa de Estevão no capítulo 7, nós iremos ver que tudo isso era mentira, né? Que essa acusação era totalmente sem fundamento, né? Então, eles sublevaram o povo, versículo 12, os anciãos e os escribas, e investindo, o arrebataram, levando para o sinédrio, né? Sublevaram o povo é você começar a provocar, né? Excitar o povo, né? Foi o mesmo caso ali quando Jesus, né? Quando Pilatos pediu isso, vocês querem que eu solte a Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Eles começaram a gritar ali, os líderes religiosos começaram a sublevar a multidão e eles começaram a gritar Barrabás, Barrabás, depois gritaram crucifica-o, né, com Jesus, né? Então você vê que as artimanhas são as mesmas, né? As artimanhas deles são as mesmas. Eles provocaram o povo, provocaram os anciãos, os escribas e o arrebataram, ou seja, o levaram ali para o sinédrio, né? O arrebataram ali é você pegar com força ali, né? Pegar ali de forma rápida ali, de forma com força ali, né?
Então levaram ele de maneira brusca, como se fosse um criminoso, né? Levado para aquele mesmo tribunal onde tinha julgado Jesus, onde tinham julgado Pedro e João, onde tinham interrogado os apóstolos, e agora estava lá Estevão, né? Glória a Deus. Versículo 13, ó, apresentaram testemunhas falsas que depuseram. O que foi que eles falaram? Ó, este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Então, já aumentou duas acusações, né? As primeiras eram blasfemar contra Moisés e contra Deus, agora já era falar contra o lugar santo, o templo, né? E contra a lei também, né? Contra Moisés, né? Não deixa de ser. Então, eles já acrescentam aqui mais acusações, né? Testemunhas falsas. Então, eram acusações gravíssimas, como eu falei, né? A blasfêmia, né? A própria palavra blasfêmia é você dizer algo contra Deus, né? Um insulto contra Deus. Então, para os judeus, blasfemar contra Deus era um crime ali passível de morte. Era um crime chamado hediondo, né? Para nós hoje, o crime hediondo é aquele crime que está no topo da pirâmide dos crimes, né? Os mais graves, os mais ofensivos, os que causam mais mal à sociedade. Então, blasfemar contra Deus aqui era um desses crimes, né? Então, eles acusaram Estevão do mais alto crime previsto ali na lei, né? Na lei. E era praticamente as mesmas acusações que Jesus sofreu, né? Então, e acusaram também de profanação no templo, né, no lugar santo e tudo mais, né? E versículo 14 fala que porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. A gente vai ver também no discurso aqui, na defesa de Estevão, que ele não falou nada disso, né? Esse homem não cessa, né? Outras palavras fala que esse homem não cessa de falar, né? Contra o lugar santo, está aqui no versículo 13, esse homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, então ele não parava de falar aquelas coisas, né? E no versículo 14 eles falam aqui de Jesus. E no 15, todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse o rosto de um anjo. Então, Estevão estava ali, né, e o seu rosto começou a brilhar, né, o seu rosto começou ali a resplandecer, né, glória a Deus. É como se fosse, a gente lembra de Moisés, né, Moisés também, quando ele se encontrava com Deus ali, o seu rosto resplandecia ali, que eles tinham que colocar um saco ali na cabeça de Moisés para que todos não ficassem impactados ali, né, a presença do próprio Cristo ali ao lado de Estevão, uma luz brilhava nele ali, como o rosto talvez de Jesus, né, quando ele se transfigurou, né, o rosto brilhando ali, e o de Moisés também, né, glória a Deus. E eles perguntam, né, capítulo 7 aqui, entrando no capítulo 7, versículo 1 fala o seguinte, ó, então lhe perguntou o sumo sacerdote, porventura é isso assim? Ou seja, o que estão dizendo aí de ti é isso mesmo? Defenda-se aí, nos fale aí o que você estava realmente fazendo. Então, Estevão, ele vai fazer aqui um longo discurso, né, uma longa defesa. É considerado um dos capítulos maiores da Bíblia, né, perdendo aí apenas para alguns capítulos de Isaías e para alguns salmos, mas vocês passarem as folhas aí das suas Bíblias, vocês vão ver que são 50, 60 versículos esse capítulo. Tem uma defesa grande, né, uma defesa aqui bem extensa, né. Eu vou ler para vocês aqui, vamos estudar aqui apenas hoje, né? Hoje a gente vai estudar do 2 até o 16, mas nós não vamos estudar a fundo, porque se nós fôssemos estudar a fundo, nós teríamos que ler todo o livro de Gênesis novamente, e nós já estamos estudando o livro de Gênesis, então nós iremos apenas ler, e eu vou fazer pequenos comentários após cada versículo, né, para não ficar muito longo, porque ele vai falar aqui dos patriarcas, ele vai falar de Abraão, de Isaac, de Jacó, vai falar de José, né, vai falar de Moisés, ele vai falar ali de tudo que houve justamente no que nós estamos estudando junto com a Jane, no livro de Gênesis. Então, Estevão, ele começa ali com um tratamento bem respeitoso, né? Estevão responde, versículo 2, ó, varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Então, nós sabemos que Deus aparece ali para Abraão, e disse, né, Abraão, eu vou te dar uma terra, né,
sai da tua casa, da terra da tua parentela, e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Então, Abraão sai da Mesopotâmia e vai até morar em Harã, né? Glória a Deus, nós estudamos sobre isso em Gênesis. No versículo 3 fala aqui, ó, e lhe disse, ó, sai da tua terra, da tua parentela, e vem para a terra que eu te mostrarei. Versículo 4, então Abraão saiu da terra dos caldeus, né, a terra ali da Babilônia, e foi habitar em Harã, já em Canaã, um pouco mais acima, né? E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais, né? Uma terra ali que Deus havia prometido, né? Deus fala com Abraão, né? Sai da tua terra, da tua parentela, e eu farei de ti uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, Abraão. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra, né? Então, Abraão aqui, já na idade de 75 anos, sai, né, ali com Sara e tudo mais, e com seu sobrinho Ló, e habita ali em Harã, né? Glória a Deus. E habita agora em Canaã, né? Deus o trouxe para Canaã, né? Glória a Deus. Então, no versículo 5, nós temos o seguinte, ó, nessa terra que você está agora, né? Abraão saiu da Mesopotâmia, foi para Harã, e agora ele estava em Canaã. Só que Deus fala o seguinte, ó, nela não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela, e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. Então, você vê que Estevão, ele vai passo por passo ali, ele se defende, né, falando desde os primórdios ali, né, fazendo aquela defesa ali bem consistente, né. Então, ele fala aqui que Abraão não teve herança, mas foi prometido. Se Deus prometeu, tá tudo certo. 6, e falou Deus que a sua descendência seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados por 400 anos. E, de fato, aconteceu assim. Deus falou para Abraão, né? Antes de possuir a terra ali, a descendência dele seria peregrina no Egito. Né? Nós estamos estudando Gênesis, justamente, Jacó vai chegar no Egito, né? 75 almas ali, 80 almas mais ou menos vão chegar ali no Egito, né? Jacó e os seus filhos vão para junto de José. E Deus havia falado isso para Abraão, Gênesis 15, 13. De certo, sua descendência será peregrina nessa terra, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Versículo 7. Eu, disse Deus, julgarei a nação da qual forem escravos, e depois disso sairão daí e me servirão neste lugar. Em Canaã, né, em Israel. Então, versículo 8. Então lhe deu a aliança da circuncisão, né? E de fato foi assim que houve. Nasceu Isaac. Já Abraão circuncidou ao 8º dia. De Isaac procedeu Jacó e deixa os 12 patriarcas. Você vê que Estevão não fala de Ismael, né? Não fala de Agar nem de Ismael, fala apenas do filho da promessa, né? De Isaac procedeu Jacó e deixa os 12 patriarcas. Glória a Deus. Então, e foi feito, né? A promessa foi confirmada ali, foi reafirmada com Jacó, né? Com Isaac, com Jacó, né? Reis sairão de ti. Então, que bênção, né? Então, Deus foi confirmando com cada um, como nós estudamos, né? Com Abraão, com Isaac e com Jacó, e todos foram circuncidados, né? Isaac, Jacó, seus filhos também foram circuncidados. Versículo 9, né? Glória a Deus, ó. Os patriarcas invejosos de José venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele. Então, Deus era com José, né? Glória a Deus, né? E nós estamos vendo isso. Onde José chegava, ele prosperava, né? Teve o sonho dos molhos, teve o sonho dos feixes, que é o mesmo sonho, perdão, teve o sonho dos feixes, teve o sonho da lua, né? O sol, a lua e 12 estrelas ali, 11 estrelas se curvavam perante mim. E Gênesis 39 fala que o Senhor estava com José e foi homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Então, onde José pisou, ele foi próspero, na casa de Potifar, né? Na prisão ele foi próspero, né? E quando foi governador do Egito ali, foi um homem próspero também, né? Versículo 10 fala que e livrou de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Então Deus livrou José das tribulações, né, mostrando que Deus estava com ele. Glória a Deus. Não convém a gente citar os pormenores aqui do estudo de José, porque a Jane já está fazendo isso, glória a Deus. Mas que
Estevão fala que Deus deu graça e sabedoria ante Faraó, né, para José ante Faraó, e José foi governador sobre todo o Egito, né, com 30 anos de idade. Semelhantemente, Jesus também foi rejeitado pelos judeus, mesmo Deus sendo com ele, né? José foi rejeitado pelos seus irmãos. Da mesma forma que José foi vendido para os seus irmãos pelos seus irmãos por inveja, mas Deus o livrou e o levantou como preservador. Cristo foi rejeitado e entregue à morte pelos judeus, né? Foi rejeitado pelos judeus e entregue à morte, mas Deus o ressuscitou, o exaltou e o colocou como Salvador para trazer salvação, né? Arrependimento e o perdão dos pecados, né? Glória a Deus. Estevão continua discernindo aqui, falando sobre José. Ele fala que sobreveio fome em todo o Egito e em Canaã houve grande tribulação e nossos pais não achavam mantimentos, né? Eles procuraram José lá no Egito, né? Sem saber que era José, mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou pela primeira vez os nossos pais. Ele enviou realmente os seus filhos ali, e da primeira vez ali, ó, José não se fez conhecer, né? Devolveu os sacos de dinheiro ali no saco de cada um, né? E quando eles chegaram em casa, eles viram isso, e vocês sabem toda a história. Versículo 13, ó. Na segunda vez, José se fez reconhecer por seus irmãos e se tornou conhecida de Faraó e família de José. Então José mandou chamar, versículo 14, a Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, 75 pessoas. Já dando spoilers aqui do que a Jane vai falar amanhã, né? 75 pessoas aqui da família de José, né? O seu pai, os seus irmãos, a parentela toda de José, né? As suas cunhadas, né? Seus filhos, seus sobrinhos, todos foram para o Egito. Jacó, versículo 15, Jacó desceu ao Egito e ali morreu ele também, nossos pais. E o último versículo de hoje, ó, e foram transportados para Siquém e postos no sepulcro que Abraão ali comprara e a dinheiro dos filhos de Amor. Então José já dá um salto aí, né? Quer dizer, ele já mostra coisas lá da frente, né? Porque ele ainda vai falar sobre Moisés, né? Mas ele fala ali que eles foram, mas que eles voltaram, ou seja, Jacó foi com toda a sua parentela, né? Todos os seus filhos, eles ficaram no Egito até que morreram, mas ele voltou, né? Foram transportados de volta para Canaã, para Siquém, e posto no sepulcro que Abraão ali comprara a dinheiro aos filhos de Amor, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, é uma defesa bem grande, né? Você vê que ele começa desde Abraão, e ele vai passando aí, ele quer mostrar, né, que Jesus é o cumprimento das profecias, né, descendência de Abraão, de Isaac, de Jacó. Ele vai falar sobre Moisés ainda, vai falar muita coisa ainda, né, um resumo aí do Antigo Testamento, mas a gente vai terminar por aqui, e no próximo sábado a gente vai continuar essa abençoada defesa de Estevão, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Jane, você vai orar, né? Vai pedir a alguém que ore? Sim, então pode ficar à vontade. Vamos fazer a nossa oração de agradecimento a Deus por essa palavra. Maravilhoso Deus, eterno Pai, nós que somos teus filhos, nós que cremos em Ti, meu Pai, nos ajuda, Pai. Nos ajuda a nos fortalecermos mais e mais em Ti. Senhor, Tu és o dono das nossas vidas, dos nossos passos. Ser conosco, nos abençoando, nos ensina a ser mais humildes, nos ensina, Pai, a seguir o Teu caminho, ser mais e mais obediente, Senhor, à Tua palavra, Paizinho. Nós Te agradecemos por esse dia, abençoa a vida de todos que estão aqui nesse momento, Senhor. Eu te peço, Deus, que venha sobre nós a tua mão com relação à nossa saúde, com relação à nossa saúde física, com relação à nossa saúde mental, às nossas emoções. Abençoa tudo, meu Pai. A área espiritual, Senhor, nós entregamos completamente a Ti, porque nós cremos. Então, Deus amado, Deus querido, muito obrigado por mais esse momento, por mais essa comunhão, Senhor, ser conosco, nos abençoando em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor a todos, né? E amanhã possamos estar aqui